tema da minha mensagem hoje é o caminho da virtude, que é o que todo cristão deve buscar. Então, na última semana eu parei aí no capítulo 16, no verso 16. Vamos acompanhar comigo aí? Mateus 6, 17 até o 19, o resto eu vou lendo depois. Diz assim: Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano. Talvez na nossa Bíblia seja um subtítulo Sermão da Montanha. Eu já vou explicar essa aparente contradição aqui. Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Repare, essas pessoas, elas vão até a Jesus Cristo com qual objetivo? Elas queriam ouvi-lo, em primeiro lugar, e também serem curados de suas enfermidades, e também aqueles que eram atormentados por espíritos malignos. Essas pessoas foram até Jesus Cristo. E essas palavras que eles foram ouvir são as palavras que ecoam até hoje em nossos ouvidos. O Sermão da Montanha é o maior sermão de Jesus Cristo, mais conhecido, e talvez o sermão mais conhecido de todo o mundo. Então, essas palavras que esses homens ouviram ecoam hoje em dezenas, centenas e milhares de igrejas no domingo à noite, como nós aqui estamos reunidos também para ouvir a respeito dela. Eu sei que nós lemos aqui, Jesus, ele desce, chega numa planície, sendo que o título é Sermão da Montanha. Pastor, isso aqui não é uma contradição? Não, não é. O contexto aqui é que Jesus estava num monte, num lugar mais alto, então ele desce até uma parte um pouco mais baixa e acha um lugar mais plano daquela montanha, e então dali ele começa a proferir o seu sermão. Se você já leu o Evangelho de Mateus, você deve se lembrar que este sermão também aparece lá. A diferença é que no Evangelho de Mateus é pelo menos 3 vezes maior o Sermão da Montanha do que aqui no Evangelho de Lucas. Por qual motivo? Um dos motivos é para mostrar que homens diferentes viram o mesmo fato e relataram, não como cópias um do outro, mas relataram cada um da sua forma. Mateus, ele tinha o objetivo de escrever para os judeus, e então ele se atenta a detalhes que ele sabia que aquele povo entenderia. Lucas, todavia, está fazendo um relato a Teófilo, e por conta disso, é bem provável que ele tenha sintetizado de uma maneira mais resumida, para ser redundante, para que Teófilo pudesse entender aquelas narrativas ali. Então, repare, Mateus, um cobrador de imposto, corrupto, ele vê um fato, ele vê este sermão e escreve aos judeus. Lucas, um médico, também vê aquele mesmo fato e escreve a Teófilo. E a multidão, ela veio para ser curada, e então ela vem para ser curada, e Jesus pega e começa a pregar. Você imagina, algumas talvez poderiam responder, não, eu só quero a minha cura e ir embora para casa. Não, Jesus pega isso, e então ele começa a falar sobre virtudes, sobre aquilo que todo ser humano deve buscar. Crescer em virtude, ser virtuoso, melhorar a cada dia mais. Então, do versículo 20 até o 23, ele fala das bem-aventuranças, e do versículo 25 e no 26, ele fala o que seria o contrário disso. Você pode acompanhar comigo aí? Só para a gente terminar essa leitura. Versículo 23, diz assim, versículo 20. Então, olhando para os discípulos, disse: Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Bem-aventurados sois vós agora, que agora tendes fome, porque ficareis satisfeitos. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Então agora ele diz o contrário que vai acontecer com aquele que não é bem-aventurado, no verso 24. Mas ai de vós, que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos vos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo
com os falsos profetas. Olha para cá, por favor. Repare, dois grupos diferentes, novamente. Um grupo Jesus chama de feliz, bem-aventurado. E o outro vai ser o inverso. A mensagem do Sermão da Montanha, tanto de Mateus como aqui de Lucas, ela é bem prática. Aqueles que, de fato, decidem seguir o caminho da virtude, da obediência a Cristo, da obediência aos mandamentos, da fidelidade ao nosso Deus, estes serão perseguidos. Não é uma hipótese, é um fato. Servir a Deus verdadeiramente nesta geração corrupta e perversa que nós vivemos é certeza de ser perseguido. Isso até é um termômetro para você saber se você tem sido cristão de fato, se tem havido perseguição na sua vida. Então, estes que decidem seguir a Cristo, o caminho da virtude, sofrerão no presente. Aqueles que buscam apenas a aceitação dos homens, apenas ficar bem com todo mundo. A Escritura diz que esses, é bem provável que aqui não sejam perseguidos. Muito pelo contrário, sejam aplaudidos, ovacionados. Mas o sofrimento deles será muito maior na eternidade. Porque não importa, ímpios, por mais ricos, famosos que sejam, a Escritura vai dizer que todo ímpio é maldito. O contrário de abençoado, eu sei que muitos não gostam de usar essa palavra, mas o contrário de abençoado é exatamente esse, maldito. E em oposição, aqueles que buscam a Deus, que buscam ser virtuoso, que buscam o caminho da excelência moral, porque é isso que nós buscamos. A nossa salvação não depende dessas coisas, mas nós buscamos, como ser humano, melhorar a cada dia o aprimoramento do indivíduo. Este deve ser o objetivo de cada um de nós. Este deve ser o seu objetivo como ser humano. Não é se comparar com o fulano do lado, dizendo, olha, este tem mais virtude do que eu. Não é este padrão de comparação. Ainda que não seja tudo errado. A gente vê um parâmetro e tentar ser parecido. Mas a melhor comparação que nós devemos fazer é conosco. Você precisa olhar para você hoje. E olhar para você, talvez, há 2, 3 anos atrás, como você era. É necessário que haja uma melhora na sua vida. É necessário que você olhe para o seu eu de 3 anos atrás e diga, eu estou melhor do que eu era. Eu tenho amadurecido. Assim como crianças crescem naturalmente, o cristão também, ele amadurece, ele cresce, ainda que nós não sejamos quem queríamos que fosse. Temos que olhar para trás e dizer, louvado seja Deus que eu já não sou quem eu era. Eu tenho melhorado a cada dia. Essas multidões que seguiam Jesus Cristo, muitos deles queriam apenas resolver os seus problemas. É assim que acontece muitos na igreja hoje. Eles não querem crescer em virtude, eles não querem ser transformados, eles não querem aprender a perdoar, a amar, mas eles querem apenas resolver os seus problemas. E quando eles conseguem resolver os problemas, via de regra, vão embora. Não querem nem saber mais de nada. Estão apenas usando a Deus como se fosse o gênio da lâmpada, onde você dá aquela esfregadinha, ele sai, você faz 3 pedidos, ele atendeu, rua. Nunca mais quero saber dele. As pessoas, elas não estão preocupadas em buscar a verdade, mas apenas em resolver algum entrave em sua vida. E para isso, elas fazem qualquer coisa. Elas buscam qualquer religião, qualquer. Isso é tão certo? Põe a foto ali, Miguel, por favor. Você deve conhecer, né? O Fábio Júnior, casado 162 vezes. E essa é uma foto do perfil do Instagram dele. Você consegue ver ali o altar que tem ali, olha. Tem Jesus, tem uma imagem ali, não sei qual uma senhora que é aquela lá. Separar aqui embaixo, tem Buda. E tem até uma foto do Chacrinha. Isso daqui, meu irmão, é dar tiro para tudo que é lado. Eu quero que resolvam o meu problema. Se é a igreja evangélica, católica, se é macumba, se é o Chacrinha, não importa. O que importa é que o meu problema seja resolvido. Pessoas assim são doentes, que peregrinam de lugar em lugar, com um simples intuito de resolver os seus problemas. Não têm compromisso com absolutamente nada, não querem saber o que é a verdade. Elas não querem saber, por exemplo, princípios a respeito de como se trabalhar bem. Elas querem ficar ricas. E se puder trabalhar o mínimo possível, isso é melhor.
ganhar bastante dinheiro fazendo o mínimo de esforço é o sonho da maioria dos medíocres. É com isso que eles estão preocupados. Eles ignoram a questão de vocação. A Bíblia diz que nós somos vocacionados, todos nós, sem exceção. Não apenas o pastor que está no ministério, mas todos nós temos uma vocação para o nosso trabalho. Nós nos inclinamos para uma certa habilidade. As mulheres que são casadas, que têm filhos, você tem a vocação de ser mãe. A partir do momento que a criança nasce, é vocação. Você precisa apenas aprender a desenvolver aquilo ali. Só que as pessoas, elas não querem saber como eu posso glorificar a Deus através do meu trabalho. A única preocupação é como eu posso ajuntar dinheiro, fazendo o mínimo de esforço possível. As pessoas não estão preocupadas em saber o que é amor. Elas querem apenas prazer. Não, elas não querem saber de compromisso, principalmente de compromissos longínquos, que duram anos. Eu acho que o príncipe Philip, né, morreu há alguns meses. Se eu não me engano, ele ficou 72 anos casado. 72. Mas as pessoas não querem saber de compromisso. Elas não querem aprender nada sobre a vida, sobre quem são, sobre quem Deus é. Elas querem apenas ser felizes. E se esquecem que a busca pela felicidade é o que faz o ser humano ser infeliz. É isso. É por isso que você não vê nenhuma bem-aventurança, que bem-aventurados que buscam a felicidade. Você não vê. Porque aquele tem a felicidade como objetivo de vida. Ele vai sempre se sentir um frustrado. Por mais que você tenha os seus problemas resolvidos, não adianta. Uma vida sem virtude, uma vida sem um objetivo claro, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, sempre vai redundar em fracasso, em desânimo, em tristeza, em angústia. Só há uma vida sábia e virtuosa, e essa vida com Deus é a única vida que nós podemos ser felizes. Só consegue ser feliz de verdade aquele que aprende que o que é sabedoria de verdade, como diz Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por quê? Que muitos jovens hoje em dia sofrem. Você sabia que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens? Só perde para acidentes automobilísticos. Por quê? Vivemos a era da tecnologia, das facilidades. Você não precisa nem sair para comer um lanche, é um aplicativo, chega na sua porta. Mas por que que os jovens são infelizes? É porque eles são burros, são tolos. A frase mais sábia que um jovem pode dizer é: eu sou tolo. Eu não sei nada da vida. O dia que você ver um jovem, um adolescente dizer essa frase, com sinceridade, este daí está no caminho da sabedoria. Por que que os jovens são angustiados, depressivos, suicidas? Porque a vida deles é baseada em passar de fase no PlayStation, ou ter um celular da última moda, ser aceito pelas pessoas. E por isso são angustiados. Eles não sabem nada da vida. Eles não querem aprender sobre o que é amar a Deus. Eles não querem aprender sobre altruísmo. Pelo contrário, o que eles são bombardeados constantemente é como se fazer feliz. Egoístas ao extremo, a ponto de que se alguém se interpor entre mim e a minha felicidade, que eu pise-o, que eu passe por cima. Mas eles não são treinados em se abdicar de coisas, de pensar no próximo, de pensar no outro. Não são treinados nessas coisas. É por isso que nós vemos crentes, pelo menos frequentam igrejas, né? Com casamentos frustrados que duram 2 meses. Você viu aí, né? O cantor aí casou, durou 2 meses. Por que será? É porque muitos vão para o casamento com o seguinte objetivo: eu quero ser feliz. Meu irmão, se você vai para o casamento com este objetivo, você está fadado ao fracasso. Nós, cristãos, é por isso que é sério casar, você que é jovem, adolescente, é sério. Porque qual que é o grande objetivo do casamento? É fazer o outro feliz. Não é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13? O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Aí você casa com o objetivo de ser feliz.
e sei lá, a sua esposa tem algum problema, o seu marido tem algum problema? Ou não é aquela pessoa que você sonhava em ter, ou pelo menos que você fez na sua mente? Então você diz, não dá para ficar junto, porque eu pensei que era A e virou B. Ou será que é porque você casou apenas com o objetivo egoísta de ser feliz? Porque casais sofrem burrice, falta de virtude. E casais, às vezes, com tempos de igreja. Eu sei que hoje em dia a sogra é quase que estigmatizada como a encarnação do mal, né? E não é. Sogra é benção. Por que às vezes muitos casamentos dão errado? Às vezes o marido, ele acha que a sogra dele é o cão chupando manga. E às vezes pode ser uma pessoa difícil, sim. E às vezes pode ser uma pessoa complicada. Claro que pode. Só que ele não consegue ter um pouco de altruísmo e de pensar da seguinte maneira: calma aí. Ainda que eu tenha as minhas dificuldades com ela, ainda que nós venhamos a pensar de formas opostas, meu Deus, essa senhora me deu a coisa mais preciosa que eu tenho no mundo, depois do meu Deus, que é a filha dela. Como eu não a tratarei bem? Como eu não farei uma força para não só suportar, mas amar dentro daquilo que eu consigo? Como? Então você vê que muitos casamentos acabam tropicando por conta de egoísmo, por conta de falta de virtude. O seu problema não é incompatibilidade de gênero, não é. Na maioria das vezes é falta de virtude. É por isso que nós vemos os discípulos erravam e erravam feio, mas tinham um objetivo constante de ser alguém melhor, de crescer, de avançar. E assim deve ser também o meu e o seu objetivo, sempre crescer em virtude, a cada dia mais sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Deus. Eu quero passar alguns princípios aqui então. Põe o primeiro ali, Miguel, por favor. Você bem curtinho aqui nos princípios. A única vida de fato feliz é a vida virtuosa. O primeiro princípio é o seguinte: no caminho da virtude há uma cruz. Já começa por aí. Não é fácil. Essas bem-aventuranças aqui são coisas impossíveis para o homem fazer na força do seu próprio braço. Bem-aventurado aqui no grego é makarios, né, que significa de fato feliz ou abençoado. E repare, é um paradoxo aqui. Ele diz que feliz é o pobre, feliz o que tem fome, feliz o perseguido, feliz o que sofre. Essas coisas parece que elas não andam juntas. Uma pessoa com essa característica tem, na verdade, tudo para ser infeliz. Não tem. Há um tipo de bênção que está associada a um tipo de sofrimento. E é isso que a Escritura vai dizer constantemente a mim e a você. Tanto é que 2 Coríntios, olha o que Paulo vai dizer. Pode pôr o próximo também, Miguel. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 5, Paulo diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Consegue reparar? Sofrimento associado à felicidade. Filipenses 3,10, Paulo também vai dizer. Paulo aqui o contexto, ele está falando sobre abrir mão de tudo. E ele diz assim: para o conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Eu quero ter comunhão com os sofrimentos que o meu Senhor teve, porque é isso que traz a verdadeira felicidade. O sofrimento com base na Escritura. Só pode ser virtuoso aquele que está disposto a sofrer. Olha uma virtude que hoje, quando alguém faz isso, dá até primeira página de jornal. Seria comum sermos honestos. É o que se espera. Mas hoje em dia, se uma pessoa acha uma carteira com dinheiro e devolve sem tocar em nada, sai até no jornal. Algo que tinha que ser normal. Algo que não deveria ser notícia jamais. Mas aquele que é honesto de verdade, ele luta contra a sua natureza pecaminosa. E então, o que ele deseja é sempre não abrir mão de seus princípios. Ainda que em algumas ocasiões nós somos tentados de forma veemente a abrir mão daquilo que nós cremos,
Uma vida virtuosa deve se manter fiel, mesmo que isso traga prejuízos. Olha um exemplo. Eu vi uma vez uma reportagem sobre um rapaz nos Estados Unidos que ele fazia bolos. Bolos, confeiteiros, né? Em geral, entregava para um monte de lado. Então, o pessoal da comunidade LGBT americana pediu para ele fazer um bolo nos temas da comunidade LGBT. Então, o que ele fez? Se recusou a fazer. Porque ele disse, isto fere o meu princípio de fé. Eu não compactuo com essas coisas, então eu não farei. E repare, era um serviço privado. Você tem opção. O povo desceu a lenha em cima dele. Falou mal de montão, chamou de preconceituoso, perdeu o trabalho. Nas redes sociais foi perseguido para tudo que é lado. Não apenas isso, se eu não me engano, acho que Halloween também, pediam para ele fazer, ele disse, não vou. Eu prefiro perder do que fazer algo que vai contra a minha fé. Se nós queremos ser virtuosos, honestos com os nossos princípios, devemos esperar que essas coisas aconteçam. E quando acontecer, jamais devemos retroceder. Pessoas virtuosas de fato sofrem aqui neste mundo. E nem mesmo a necessidade financeira é um aval para nós abrirmos mão dos nossos princípios. Ainda que você esteja passando apertado, e se eu vender droga uns 2 meses só, resolvo o problema. Se eu for um pouquinho desonesto aqui, ninguém vai saber, o meu patrão tem tanto, então essa desviadinha que ele nunca vai sonhar. Essa corrupção aqui no serviço público que todo mundo faz, e Deus está vendo a necessidade, está faltando comida em casa. Não é possível que o Senhor irá me punir. Nem essas coisas, necessidade física, são um aval para abrirmos mão da virtude e do princípio da honestidade. Os discípulos passaram fome. Paulo passou fome, mas mesmo assim permaneceu fiel. Como eu disse, nós não vemos aqui a bem-aventurança de bem-aventurados que buscam a felicidade. Porque se este é o nosso objetivo, como diz Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Podemos e devemos ter esperança aqui. Agora, é só aqui? É só isso? Se este é o seu objetivo, é você um dia ter um carro zero, é você um dia ter uma casa com piscina, meu irmão, você sempre vai se ver frustrado, porque você está focando aquilo que não deve ser focado. Segundo, põe por favor, Miguel. Segundo princípio, felizes os que sofrem por serem fiéis. Você reparou, essas 4 bem-aventuranças aqui, pobre, fome, chorar, ser perseguido. Lembra, aqui não tinha começado ainda a tal era da graça, que muitos dizem que começou lá em Atos 2 com a descida do Espírito Santo sobre todos. Ou seja, Jesus Cristo está vivendo no regime da lei. Está vivendo ali. Assim como João Batista e todos os outros. E no regime da lei, a pobreza, a fome, a perseguição, o sofrimento era sempre tido como algo maldito. Como Deus punindo o próprio povo. Daí você pode pensar, mas calma aí, pastor. Então, Jesus Cristo ele está mudando a lei? De forma nenhuma. Mas a lei dizia, o pobre, o perseguido, ele era maldito. E realmente dizia, põe ali Deuteronômio, capítulo 28, por favor. Lembrando, Deuteronômio 28, no verso 23, né, um pouquinho antes dali, no verso 23, uma das punições contra aqueles que eram malditos era a seguinte, não haverá chuva, o céu vai se tornar cinza, não vai haver mantimento. No versículo 1 diz, olha, vocês vão lutar contra inimigos, mas por 7 caminhos vocês vão fugir, ou seja, serão perseguidos. Este era o sinal da maldição de Deus. E no versículo 48 de Deuteronômio 28 diz assim, assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviarão contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que hajas destruído. É interessante que Paulo, ele diz exatamente este versículo aqui. Olha, eu passei fome, sede, nudez, falta de alimento. Na lei era um sinal de maldição. Mas Jesus diz, vocês são bem-aventurados. Ele está mudando a lei? Não. Lembra o que ele disse? Eu não vim revogar a lei. Revogar é um termo jurídico para dizer anular, né? Não, eu não vim anular a lei. Eu vim cumprir. O que ele está dizendo aqui é que os sofrimentos que nos advêm pela nossa fidelidade, eles são bem-vindos.
é motivo de alegria. Se você sofre por ser fiel a Deus, é um motivo de você se alegrar. Bem-aventurado é o trabalhador que está disposto até a perder dinheiro para permanecer fiel. Neste mundo, não. Neste mundo, se você perde, você é infeliz. No reino dos céus é diferente. Se você abre mão, como por exemplo, olha, não trabalharei aos domingos, porque domingo é o dia do Senhor. Pode ser que surja bastante compromisso para você no domingo. Aquele que abre mão, por conta da fidelidade, a Escritura diz que este daí é fiel. Ainda que fique pobre, ele é fiel. A Escritura está dizendo com isso que todo pobre é bem-aventurado? Óbvio que não. Sabemos que nem todo pobre é bem-aventurado. Mas aqueles que empobrecem por conta de fidelidade, esses sim. Esses, ainda que no almoço eles comam arroz, de mistura, bolinho de arroz e de sobremesa, arroz doce. Esses aí podem dizer, eu sou feliz. Porque ainda que eu tenha perdido, eu permaneci fiel. Muitos cristãos, eu sei que eles são pobres, por conta, não de sua fidelidade, mas por conta de vagabundice mesmo. Por conta de trabalhar de forma porca, de não se dedicar, se esquecem do princípio da Escritura que é, não seja preguiçoso. Eu coloquei ali Provérbios? Ah, tem ali, né? Provérbios 24. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Tudo que o ser humano gosta, né? Vai 10 minutinhos. Ah não, acordar um pouquinho mais tarde. Vou cochilar um pouquinho mais. Vou esticar a hora do almoço até 2h30. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim chegará a tua pobreza como um assaltante, a tua miséria como um homem armado. Muitos são pobres porque são preguiçosos, porque não são dedicados, não fazem o que fazem com esmero, com dedicação. Meu irmão, não importa o que você faz. Se você é dedicado naquilo que você faz, não vai faltar trabalho. Não vai. Se você faz com excelência, e este deve ser o nosso objetivo, fazer tudo com excelência, você pode fazer unha, fazer bolo, eletricista, qualquer coisa. Se o seu serviço é bom, meu irmão, pode ter certeza, não vai faltar. É por isso que, quando ele diz que bem-aventurados também são os que choram, não é todo choro que nos traz felicidade, não. Muitos, infelizmente, ficam tristes porque talvez o YouTube não deu a quantidade de views que ele queria. Às vezes ele é triste porque, olha, ele pensou que ele ia ganhar uma bolada em dinheiro e acabou perdendo. Pensou que ia ser promovido e o outro foi promovido em seu lugar. Então ele chora. Significa que você é feliz? Claro que não. Você está chorando por conta de estupidez e arrogância. Sabe quem é bem-aventurado? São aqueles que, por conta da sua fidelidade, são rejeitados às vezes até pela própria família. E isso de fato faz chorar. Quantos aqui são testemunhas de que, olha, eu comecei a ir para a igreja, virei crente, nem para a festa de final de ano me chamam mais. Comigo foi assim, com um monte. Primeiro ano eles chamam por consideração, né? No segundo já não chamam mais. Bem-aventurado é aquele que talvez foi o primeiro que converteu em sua família. E ele é o único protestante no meio de católicos fervorosos. Então ele não se dobra mais diante de imagens. E então ele sabe que ele não precisa pedir para mediadores levarem a sua súplica a Deus, mas basta pedir ao único mediador, como afirma a Escritura. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. E então ele deixa de acreditar nesses intermediários, então por conta disso ele é perseguido. Este daí é bem-aventurado. É aquele jovem que vai lá para a escola, que vai para a faculdade, e mesmo assim, lá no meio da Babilônia, ele decide se manter casto, puro. E diz, não vou ficar com ninguém, não vou namorar com ninguém, eu vou me guardar e me preparar apenas para minha esposa, para o meu marido. Esses daí serão e muito perseguidos, muito. Eu lembro uma vez um adolescente veio conversar comigo, adolescente não, nem gosto desse termo, né, adolescente. Homem já, né, 17 anos é homem. Ele dizendo para mim que
onde ele estudava, ele era constantemente perseguido. Chamavam-no de BV. Sabe o que é BV? Boca virgem. Você nunca beijou ninguém? Cheio de barba na cara já, rapaz. Ele dizia, não. Porque eu estou me guardando para a mulher a qual Deus está me preparando. Esse daí, meu irmão, sofre ou não sofre? Ah, pode ter certeza que sofre. Este daí é bem-aventurado. Este daí pode dizer que ele é feliz de verdade. Bem-aventurado é aquela moça que, diante da pressão do chefe para sair com ela, ela não se dobra, ainda que seja mandada embora, mas diz, eu tenho compromisso com meu marido, ou se não é casado, eu tenho compromisso com meu Deus, eu não farei nada daquilo que é fora de sua vontade. Deus pode ter misericórdia, continuar o trabalho? Sim. Pode ser mandado embora? A probabilidade é muito maior. E daí? Dane-se. O que você precisamos fazer é continuar fiéis. Terceiro, põe por favor, meu querido irmão. Terceiro princípio maldito, os que vivem para o dinheiro, prazer e aceitação dos homens. É o que vai dizer aqui no versículo 26 e 27. Ai de vós, quando todos vos elogiarem. Vocês aí que ficam procurando aceitação o tempo todo. Vou deixar bem claro. Quando Jesus disse que bem-aventurado o pobre e que os ricos vão chorar, não está dizendo de forma alguma que Deus tem um problema com dinheiro, que todo dinheiro é maligno, que crentes não podem ser ricos. Isso é mentira. A Bíblia diz que Lígia, ela vendia púrpura e era algo muito caro de sua época. Então ela usou a sua riqueza para abrigar os apóstolos, para acolher os irmãos. A Bíblia cita homens e mulheres. Davi, Salomão, o homem mais rico de todos. Deus não tem problema nenhum com a riqueza. Abraão foi rico, Davi também. Sabe qual é o pecado? O pecado é quando o nosso coração está no dinheiro. O problema é quando o nosso objetivo passa a ser, ai, o dia que eu tiver o meu primeiro milhão. Uma vez perguntaram para mim, né, pastor, o senhor tem vontade de juntar 1 milhão? Eu falei, não, tenho vontade de gastar 1 milhão. Melhor, né? Mas as pessoas colocam como objetivo o dia que eu tiver. E se esquecem que Paulo vai dizer assim em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Não é pecado ser rico. Querer ficar rico é pecado. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Como eu disse, se você enriquece de forma lícita, se você vê no seu trabalho uma forma de glorificar a Deus, e você faz da melhor maneira possível, e devido à sua dedicação e ao seu empenho, você enriquece de forma honesta, não há problema nenhum com isso. Nenhum. O problema que Deus tem é com aquela riqueza em que nós buscamos, que colocamos como sonho, como objetivo. Eu e você devemos, se tivermos duas opções, a riqueza ou a virtude, saber que não devemos nem cogitar a outra possibilidade, é a virtude. A virtude pode trazer riqueza, mas nem sempre. Às vezes a virtude pode trazer prejuízo, perseguição e por aí vai. Eu lembro o irmão, ele é técnico de eletrônica, e ele dizendo que uma vez foi um rapaz que levou uma TV para ele arrumar. Ninguém nunca tinha mexido na TV. Nunca ninguém tinha mexido. E ele falou, olha, não está ligando e tal, explicou. Nós que somos leigos, eu não sei nada. Ele disse que o rapaz deixou lá, ele abriu a TV e ele achou realmente o problema. Era uma pecinha, coisa de 30, 40 reais, mixaria. E então ele mexendo lá, ele estragou uma outra peça, que era quase o valor da TV inteira. Ele então tinha a seguinte opção. Se eu fechar essa TV e falar para ele que eu não consegui arrumar, ele jamais vai ficar sabendo que eu quebrei aquela peça. Jamais. Tinha essa possibilidade. O primeiro técnico a mexer na TV foi ele. Só que então o que ele fez? Isso vai contra os meus princípios. Com 4 filhos, ele foi e comprou uma TV que era mais cara que o salário dele. E quando o cara veio ver o problema da TV, ele disse assim, amigão, tá aqui a TV. O cara estranhou, mas calma aí. Na caixa, outra nova? Sim, outra TV. O problema era simples.
mas eu mexi numa peça ali que era cara, então eu fui e tirei essa TV para você. O senhor pode levar, porque o culpado fui eu. Eu errei. Meu irmão, tem que ser muito honesto para fazer um negócio desse. Você ser honesto quando as pessoas percebem que você errou é fácil. É mais fácil, né? Alguns conseguem não ser honestos ainda. Você ser honesto quando ninguém vai saber, a não ser Deus. É necessário muita fidelidade. Ele falou que o cara... Mas como assim? Você comprou outro? O cara é ímpio. Ficou de boca aberta com aquela atitude. Você consegue ver aí o tamanho do evangelismo desse rapaz? Sem abrir a Bíblia? Comprando uma TV? E esse rapaz, parece que esse senhor ainda teve dó dele lá, né? Acho que ele pagou 3 prestações, tinha feito em 10 vezes. Depois falou, não precisa pagar mais, não, pode deixar que eu pago. Mas ainda que ele continuasse pagando até o final. Fidelidade. Virtude. Ainda que nós tenhamos prejuízo. Não diz que, a Escritura não diz que o dinheiro ele é mau em si mesmo. O problema é como nós o tratamos. Ele está dizendo que malditos são aqueles que fazem do dinheiro um Deus. É por isso que Jesus ele compara o dinheiro com uma divindade chamada Mamon. Que nós não devemos servir a 2 senhores. Então, quem que ele coloca em oposição? Não deveis servir a Deus e a Maria. Não. A Deus e a Buda. A Deus e Allan Kardec. Chacrinha. Não. Não deveis servir a 2 senhores. Devemos escolher ou Deus, ou o dinheiro, ou o mamon. Eu sei que as pessoas que têm o objetivo apenas de ser feliz, de ganhar dinheiro, de se dar bem, meu irmão, elas vendem até a mãe, se for necessário, por conta de seus objetivos. Porque eles não têm caráter nenhum. Então, consequentemente, estão dispostos a fazer coisas mirabolantes. Você acha que eu, como pastor, que eu não sou tentado constantemente a pregar uma mensagem diferente dessa que eu prego? Constantemente. Falei para os irmãos, conhecido aqui de Pinda, faz umas campanhas loucas da vida lá, do Vale do Sal, do Arco do Amor, campanha da Rosa Ungida. As campanhas que ele faz, um amigo me disse, as que arrecadam menos, arrecadam 80, 90 mil reais. Em média, 140 e 50 mil reais numa campanha dessa. Eu não tenho nem noção quanto dinheiro é 150 mil reais. Você acha que eu não sou tentado constantemente a... Puxa, pastor, esse dia que o senhor prega aí, às vezes ainda espanta as pessoas. Constantemente batendo na tecla em relação ao pecado. Dá uma mudadinha provisória até a igreja encher mais um pouquinho, depois o senhor volta ao normal. Eu sou tentado. A Bíblia diz que eles são malditos. Que eu termine meus dias com a igreja, comigo, com a esposa e com os filhos, mas sendo fiel à Escritura. E se os filhos depois ficarem mais velhos, quiserem ir embora também, que vão. Pode ir. Devemos permanecer fiéis. Ai desses que agora riem, vai dizer a Escritura. Você sabe, o riso também é um símbolo da felicidade, né? Este é o objetivo de muitos. Apenas ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz. Não se preocupam com a virtude da fidelidade, da honestidade, do amor verdadeiro. Repare, se tem alguém, meu irmão, que quer ser aceito o tempo todo, que tem um problema, até às vezes com a fisionomia, é jovem, adolescente, ou bicho ignorante. Mas ele faz de tudo para ser aceito ali no grupinho dele. Como que pode? Lá, pai, todo mundo tem iPhone do 10 para cima. O senhor me dá um Samsung, um J4 para ir à faculdade? E às vezes fica desesperado porque eu tenho que ser aceito no clubinho. Eu lembro, meu irmão, eu era pequeno, e eu lembro que na época tinha umas camisetas, né, que tinha um logo aqui na frente e atrás tinha um desenho bem grande, da HD, outras marcas lá. E a minha mãe teve a audácia de me comprar uma camiseta para a escola, sabe qual? Hering, branca. Sem nada. Falei, mãe, como assim? Eu vou para a escola liso? E a vergonha? É sério? É porque eu era ignorante, assim como esses. Hoje eu não ligo mais, né? Hoje eu uso o tênis da Nico. Já usou essa marca? Vende parecida ali. É um Nike de ponta cabeça, assim, ó. Tive por muito tempo o Acidas.
Ele é 4 listas, né? E o Thiago tinha também. E a gente cortava uma e ficava 3, né? Fingete. Tem que ser aceito. Preciso. Oh, ignorância. Desejo de aceitação de adolescente é demais, né? Terrível. Terrível. Eles fazem qualquer coisa. Às vezes rejeitam. Até os excelentes conselhos de pais extremamente amorosos. Porque se preocupam mais em se dar bem com a galera do que em obedecer talvez aquela mãe que não sabe falar um português bem falado. Que a vida dela fala, se livra de problema, não suba para cima. Mas ele fica, vergonha demais, vou ouvir o que ela disse, e então não vou ser aceito. E se esquece. É uma escravidão terrível. Viver em busca de aplausos dos outros. Terrível. Porque sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém que é melhor que você. Meu irmão, como eu disse, eu sou tentado a mudar a pregação. Você também é tentado a várias coisas. Eu tenho certeza que lá no seu mundo, você é tentado a ser aceito de uma maneira ou de outra. Olha para você ver, imagina o seguinte. Olha a mãe moderna, né? A mãe moderna, ela... A mãe moderna tem filho, né? Não é pet, não. A mãe moderna tem filho. Ela acorda cedo. Põe o seu uniforme. Vai trabalhar até às 5 da tarde. Volta para a escola. Cuida da casa. Pega a criança com a avó. E então vai fazer o trabalho da sua casa. Essa é a mãe moderna. Ela acha um absurdo o marido pagar as contas. É que rachar as contas. Não, quanto que é esse aluguel? Eu vou dar metade. Eu trabalhei? Onde já se viu? Absurdo. Os homens ficam alegres. Você acha que os homens ficam tristes, mas? Nossa, fica alegre. Paga tudo se quiser. Mas a mãe moderna não aceita. Eu preciso, eu trabalho, isso aqui é o meu dinheiro. Aí então, você decide ser a mãe retrógrada, que é a mãe da Escritura. Aquela mãe que enquanto o filho é pequeno, ela se dedica integralmente ao filho. Não, ela não deixa o filho para a creche, para babá e para a vovó. Ela se dedica de forma integral à criança pequena. Depois que cresceu, ficou adulto, não tem problema, trabalha. A mulher de Provérbios 31 trabalhava. Mas quando é pequeno, a Bíblia diz que você tem uma missão. Então ela se dedica apenas que bem entre aspas, né, ao serviço do filho e do lar, porque o negócio é hot. Coloca aí, apenas. Então, ela vai ouvir da família. Nossa, que opressão é essa lá do seu marido? Ele te levava para o shopping pelos cabelos, é? Onde já se viu esse tipo de coisa? Entrou para o clubinho das submissas agora. Agora sim, senhor, não senhor, marido. Então o tempo todo ela sofre essas coisas aí. O quê? Vai ter que ficar mendigando dinheiro para fazer uma progressiva. Onde já se viu? Aí você diz, é isso. Onde já se viu? E você não percebe, você é feminista. Tá aí. Se você decidir ser a mãe bíblica, você vai ser perseguido. Olha, uma vez eu vi uma adolescente, mulher. O que você está fazendo da vida? Ali, acho que 17, 18, 19 anos, não lembro. Olha ela. Ah, pastor, eu estou estudando. Porque eu quero terminar a faculdade, eu quero arrumar um trabalho. Quero arrumar um trabalho, eu quero ter o meu carro. Tendo o meu carro, eu quero financiar o meu apartamento. Eu quero ter instabilidade financeira. Você está treinando para ser homem, é isso? Isso é o trabalho do homem. Quem que vai cuidar da casa? Repare como isso tem invertido hoje. Antigamente, o que a maioria de vocês aqui, irmãs, ganhava presente de brinquedo no aniversário? Era fogãozinho, né? Bonequinha. Isso aí estava te preparando para a vida de uma mulher sensata lá na frente. Fogãozão, crianção. Estava preparando você para isso. Ah, então, hoje em dia, tá lá, 12 anos. Pai, meu aniversário, você quer ganhar iPhone. Sabe fazer um ovo, não sabe. E quer casar? Como eu disse, nada contra a mulher trabalhar, desde quando não interfira na sua missão primordial. É porque a Bíblia diz que a mulher casada e com filhos, ela tem a missão de ser mãe. E então a gente vê os papéis todos invertidos hoje em dia. Daí chega em casa, tá tudo invertido. É o marido que cuida da criança,
que cuida da casa, que varre, que passa, que faz comida. Sendo que o princípio padrão da Escritura é apenas este. E assim nós devemos seguir. Não estou dizendo também, pelo amor de Deus, né, que marido, vocês não podem ajudar em casa. Senão você ouve aqui, né? E tá vendo? Você chegar lá em casa amanhã já. Hoje, janta, não põe a mão em nada. Ô amor, você não dá ajudinha aqui? Não. O pastor falou que isso é função da mulher. Acabou. Nunca mais eu ponho a mão na louça. Não estou dizendo que é isso, claro que não, né? Eu ajudo a minha esposa a cada 6 meses, constantemente. Então... Não tenho. Mas ajuda, cada 6 meses, dá força pra ela lá. Não, 6 meses não, 3, né? Já é 6 meses. Não, mas sempre que dá. É quase nunca dá, né? É que lá em casa é mais ou menos igual o seguinte, igual a irmã tá falando aqui pra mim, né? Não vou falar que é a Sara pra não falar ela. Olha, eu não tenho problema em pedir perdão pro meu marido. Se eu tô errado, eu peço perdão. O problema é que até agora eu não errei. É? Lá em casa é assim também, é mais ou menos essa pegada aí. Mas repare, irmãos, é uma escravidão viver querendo o tempo todo o aplauso dos outros. E o último, para terminar, põe ali, por favor, Vi. Para encerrar rapidinho isso aqui. Sofrimento no presente, glória no futuro. É isso que a Escritura vai dizer no versículo 21. Ainda que nós venhamos a sofrer, nós agora podemos sofrer, no futuro, jamais. Lembra aquele exemplo, para encerrar? Do rico e de Lázaro? Lázaro ali apenas é uma analogia de todo cristão. Todos nós. Vida de sofrimento. E o rico ali é um símbolo clássico também dos ímpios. Todos os bens aqui deste mundo. Lembra depois para onde cada um vai? Qual é o futuro? Qual o fim de cada um daqueles? Totalmente opostos. É interessante que ali diz a Escritura que o rico diz assim: Pai Abraão, deixe que Lázaro molhe pelo menos a gota, né? Molhe a ponta da minha língua com uma gota para me ajudar nesse tormento. O que Abraão diz? Não tem como. O ímpio, ele ama o prazer e não a fidelidade. É por isso que ele casa com 20, daí chega com 40, com a mulher com 4, 5 filhos já. Ele diz, nossa, o corpo não é o mesmo. Troca por 2 de 20. Nós não. Nós seguimos o princípio da fidelidade até que a morte o separe. Este é o mandamento. Só quem crê na eternidade consegue seguir o caminho da virtude. Saber que ainda que haja sofrimento, e muito sofrimento hoje, a recompensa é certa. E é nele que nós devemos esperar. A recompensa vinda do Senhor, não dos homens aqui. Só cristãos genuínos podem viver essa vida. Só cristãos genuínos podem dizer como Paulo: os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Ainda que soframos e muito, não devemos esquecer. O sofrimento aqui é temporário. Pastor, mas calma aí, eu tenho uma vida de sofrimento. Eu conheço pessoas que de fato têm uma vida sofrida. Eu já falei várias vezes, por exemplo, de uma irmã deficiente visual que ficou cega com 7 anos. E tem quase 70, se eu não me engano agora. A vida inteira se enxergar. Deve ser terrível. Mas ainda que nós tenhamos uma vida de sofrimento, é temporário. Do mesmo jeito que o prazer dos ímpios, ainda que seja uma vida prazerosa, também é temporário. Uma hora acaba. O que são 75 anos comparado com a eternidade? Nada. Absolutamente nada. Se a glória é eterna para mim e para você, o sofrimento do ímpio também é eterno. É por isso que nós não devemos invejá-los. É por isso que o salmista diz: quase me resvalaram os pés. Porque eu comecei a olhar a vida do ímpio e comecei a ficar com inveja. Daí ele diz: mas eu vi o seu fim. Então percebi, este caminho de morte. Que Deus possa dar a mim e a você sempre a graça de sermos pessoas virtuosas, que cresçam em virtude a cada dia mais, que não negociam de forma alguma os seus princípios, ainda que isso nos custe dinheiro, nos custe sofrimento, nos custe amizades, que venhamos a permanecer fiéis e virtuosos. Amém, meus irmãos?